nosso canal Multiversos Integrativos. E eu sou Luciana e vou pedindo licença para a construção do saber integrativo sobre o nosso contato com a nossa vivência, com o nosso ser, com a nossa inteireza. Como isso acontece? Como nós realizamos esse contato com a nossa inteireza na nossa vivência? E para quem não me conhece, eu sou Luciana, psicóloga integrativa, epistemóloga, educadora, administradora, mestre em gestão e estratégia de negócios, doutora em psicologia, enfim, tenho mais de 15 anos de vivência profissional, integrativa, na clínica, na educação, na investigação científica. Sou brasileira de nascimento, mas me sinto terráquea, cidadã do mundo. Atualmente resido em Portugal e tenho a minha trajetória de vivência, de formação e de trabalho no Rio de Janeiro, nas federais do Rio de Janeiro, na Federal Rural do Rio de Janeiro, tanto na formação quanto no trabalho, na atuação, na pesquisa como docente e servidora pública federal. Também aqui em Portugal tenho a minha movimentação de formação reconhecida pela Universidade do Minho e também investigação científica desenvolvida pela Universidade Trás-os-Montes e Douro. E estou aqui, nesse momento, na construção do saber integrativo e também na vivência dos processos integrativos de psicoterapia, no atendimento clínico, na atuação corporativa organizacional, nos processos também vivenciais integrativos de desenvolvimento de competências, desenvolvimento de processos de mudanças, de implementações de processos, enfim. E vamos conversar sobre, então, a realização do nosso contato integrativo de autoconhecimento na nossa vivência. Então, como que isso ocorre? Vivência a vivência, situação a situação, momento a momento, do nosso tempo de vida em espaços, em interações, nós temos a possibilidade de escolhermos conscientemente o contato com todas as multidimensões que nos compõem. Então aí nós estamos falando da nossa multidimensão física, que está interligada com a fisiologia, que é aquilo tudo que flui e circula dentro de nós, com a nossa multidimensão bioenergética, que é aquilo tudo que interfere e tem níveis mais rarefeitos, como os gases e também como os campos de força, os campos eletromagnéticos que estão em nós, nos atravessam e que nós também movimentamos, que nós produzimos. Nós estamos falando das multidimensões das nossas sensações, que são os reflexos no nosso soma, no nosso corpo físico, da ação de nossas outras multidimensões. Nós estamos falando também da multidimensão das emoções, que já são algumas sensações que são denominadas e caracterizadas por nós de determinadas formas, envolvendo partes e ações, movimentos e sensações no nosso soma. Nós estamos falando também da multidimensão da nossa atividade racional ou cognitiva, que envolve a construção de pensamentos, a construção, a elaboração de processos que envolvem
elementos advindo de todas as possibilidades dos nossos contatos, das nossas aberturas sensoriais, que são compostas por formas, por cores, que advém da manifestação do campo da visão, que tem odores, que tem cheiros, perfumes, que tem sabores, que tem sonoridades, que tem movimentos no espaço, sequências de movimentos no espaço, e que são, né, que também sofrem a ação da sinestesia, do conjunto cruzado dessas manifestações que nós chamamos de sentido, que são as nossas aberturas de contato com tudo que existe no campo da matéria, mas também nós temos contatos, né, que são elaborados pela nossa capacidade racional, intelectual, cognoscente, que vão formando filmes nossos, que têm ações com a totalidade ou com a parcialidade das nossas criações, das nossas construções, mas nós também falamos das multidimensões que envolvem a nossa autobiografia ou história de vida, ou seja, a capacidade de armazenar tudo que nós vivenciamos, que nós capturamos das vivências e trouxemos para nós, do nosso contato, tudo que nós construímos e agimos e colocamos no mundo como a nossa capacidade de ir ao ato, de nos comportar, de agir. Também é uma multidimensão da nossa história, como também nessa capacidade de armazenamento nosso tão amplo, nós também temos ali elementos que não advêm da nossa vivência, do nosso corpo, mas advêm da nossa relação com outros seres vivos e que trazem, né, e nos oferecem, e nós por imitação capturamos e armazenamos a forma de ser de outros que inicialmente nós vivenciamos esse processo através das nossas relações familiares ou daquelas pessoas que nos cuidaram nos ambientes que nós vivenciamos quanto bebê, quanto crianças, jovens, mas também outros valores que nós recebemos através do nosso convívio em diversos espaços diferentes, que são elementos e modelos, esquemas, que nós não conhecemos os autores porque não foram pessoas próximas, mas estão ali disponíveis e nós os contactamos e que nós chamamos, por exemplo, de convenções sociais ou modelos ancestrais ou culturais ou linguísticos que estão associados ao nosso código de comunicação, ao nosso código linguístico, ao idioma que nós falamos. Então também estão nessa capacidade aí cognoscente, que é uma dimensão que nos faz e que essa dimensão articulada por nós compõe uma outra dimensão, que é a dimensão das nossas justas medidas, dos nossos elementos de crença, das associações que nós fazemos para definir regras, para definir os padrões de comportamento que nós vamos reproduzir, repetir e manter as nossas dimensões de justa medida e de filosofia de vida. Mas nós temos também as nossas dimensões de troca, de interação, a nossa dimensão relacional, a nossa dimensão social, que nós também vamos estabelecendo espaços, lugares, pessoas, né, estilos que nós definimos como aqueles que queremos ter contato e nos aproximamos daquele que nós repelimos e não queremos ter contato, que é a nossa dimensão relacional, social. E nós temos a nossa dimensão transpessoal, aquela que transcende a nossa individualidade, a nossa pessoalidade, transcende aquilo que nós reconhecemos como nós, sendo nós mesmos, e envolve elementos que são forças maiores, que nós até classificamos como sagrado, como divino,
como importantes para nós, como exemplares, como aquelas que nós queremos seguir, nos aproximar e nós elegemos como importantes, como também dimensão que nos compõe. Então nós temos essas dimensões e várias outras também, como nós temos dimensões mais sutis que nós podemos contactar na nossa relação de uma unidade viva dentre a relação de todas as outras unidades vivas no planeta Terra, num dado tempo, numa dada época, como uma dimensão ecológica, né, que mantém o equilíbrio, que pensa numa relação de bem-estar, de sustentabilidade. Nós temos estas multidimensões e várias outras que nós podemos também pensar, se formos pensar em espaços específicos que nós ocupamos no mundo. Então podemos pensar na nossa multidimensão profissional, ou seja, da articulação, da ação das nossas potências, das nossas capacidades, dos nossos saberes, numa forma organizada de atuar e então de obter uma atuação que interfere nas outras vidas e que nos gera condições de vivência, né, como a dimensão laboral, como a dimensão profissional, como esse espaço específico, como outro espaço específico, como a nossa multidimensão familiar, de família, seja aquela que que nos originou, que nós nascemos, seja aquelas que nós vamos construir, que nós vamos criar, e os papéis, as relações que vão estar estabelecidos ali. Enfim, tantas multidimensões que nos compõem conforme a nossa autobiografia, conforme as relações que nós estabelecemos de parcerias, com mais intimidade também, ou com mais distanciamento. Enfim, as nossas multidimensões também do nosso ato, da nossa dimensão comportamental, a organização das nossas possibilidades de interferir e agir no mundo concreto e também no mundo mais sutil, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. As nossas multidimensões, né, são as dimensões que estão ali, são sistemas, são possibilidades de movimento, de ação, de processualidade que nos fazem complexos e que são contatadas, organizadas, associadas, integradas para finalidades específicas nossas, no nosso contato consciente, mas que também nos invadem de modo inconsciente com as suas forças de ação, nos trazendo novas possibilidades, novos potenciais, criações, inovações, se nós escolhermos conscientemente fazermos contato com essas invasões quando elas acontecem. E a questão hoje a ser trabalhada é como construir esse contato de autoconhecimento integrativo na nossa vivência, né? Como realizar isso? O primeiro passo de realizar esse contato é saber da existência dessa possibilidade consciente de escolher ter o contato. E esse saber dessa possibilidade, ele acontece desde que nós somos bebês e infantes, e que quando nós estamos no mundo na imitação daqueles que são maiores e já sabem como fazer consigo mesmo, como sentar, como tocar, como ficar em pé, como falar, naquele primeiro momento nós escolhemos olhá-los, escutá-los, observarmos o que eles fazem, os seus gestos, as suas inteirezas, a relação da sua fala, do seu olhar, do seu gesto,
que está ocorrendo ali, com os elementos que estão no espaço, conosco. Quando nós escolhemos lá, desde o princípio, estar observando, estar experimentando o mundo, nós estamos escolhendo conscientemente o nosso contato com tudo aquilo que é muito desconhecido, com tudo aquilo que a princípio, quando eu sou bebê, eu acho que sou eu, mas depois eu vou entendendo que não sou eu porque eu reclamo ou eu chamo e aquilo não acontece no tempo, da forma que eu quero, no momento que eu quero, e aí eu vou entendendo que aquele não sou eu, que tudo aquilo não sou eu, uma parte sou eu, outra parte é outro que não sou eu. Nós estamos escolhendo, desde que nós estamos vivenciando, desde o princípio, o nosso contato. E nós vamos aprendendo, desde muito jovens, que nós podemos escolher a intensidade desse contato. Se muito intenso, se nos envolvemos muito, ou se pouco envolvimento nós teremos com esse contato. E é dessa forma que lá desde bebê, de criança, de jovem, nós começamos, que nós temos a possibilidade de nos manter ao longo da nossa existência toda, escolhendo a intensidade do nosso contato, momento a momento, vivência a vivência, partindo do ponto inicial de que isso acontece. O que é isso? A possibilidade de escolhermos o nosso contato, de escolhermos a intensidade desse contato, de escolhermos a duração, o tempo de duração do nosso envolvimento com esse contato, se maior, se menor. Então, o ponto de partida é identificarmos a possibilidade de escolher o nosso contato e também de escolher a interrupção do nosso contato. Também de escolher quando não vamos fazer contato. Que tudo isso são processos que nós temos a possibilidade, que nós temos o direito livre de manifestar a nossa escolha. Se vivenciamos o contato e como será esse contato, ou se escolhemos não vivenciar esse contato. E então o ponto ali de partida é compreendermos que temos a possibilidade de escolher o contato e que isso, se nós perdemos ao longo do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, ou se formos convencidos que não temos o direito de escolher fazer contato, nós podemos, em qualquer momento, transmutar essa escolha. Se formos convencidos de que não podemos escolher fazer contato, nós podemos escolher uma maneira diferente desta, e aí iremos descobrir que nós podemos escolher fazer contato mesmo naquilo ou naquela forma que fomos convencidos de que não tínhamos esse direito de escolha em fazer contato. Então, o primeiro momento é tornarmos-nos conscientes de que nós temos o direito livre de escolha de fazer ou não fazer contato com algo, com alguém, ou com elementos, e que isso está sendo autorizado a nós. Isso é parte da nossa vivência. Outra questão de como fazer contato na nossa vivência de autoconhecimento com as nossas multidimensões é escolher a diversidade de aspectos nossos, de dimensões nossas, de sistemas nossos que nós fazemos contato. Então, se nós fazemos contato muito com a nossa dimensão física, corporal, com a nossa fisiologia, com a nossa bioenergética, ou às vezes só mais com a dimensão física, com a forma física, né, com a dimensão do nosso corpo, da nossa morfologia, da nossa dimensão física, nós podemos passar também a integrar a esse contato detalhes, características da nossa fluidez física, ou seja, daquelas percepções do que está fluindo e em que parte do corpo em nós
porque nós escolhemos querer ter contato com esses aspectos no momento que nós estamos vivenciando a nossa vida. Então, nós podemos começar do corpo, de observar o nosso cabelo, a nossa face, a musculatura do nosso tronco, dos nossos braços, das nossas pernas. Nós podemos acrescentar, por exemplo, tudo aquilo que está fluindo, então colocar uma escolha de contato com a nossa respiração, que é um processo fluídico no nosso corpo, que está fluindo na inspiração e na expiração, os gases que estão entrando e saindo do nosso corpo. Como nós podemos escolher fazer contato com os fluidos do nosso corpo através de processos de salivação, de sudorese, que também observando, por exemplo, a resposta na nossa pele mais roseada, mais roxeada, mais esbranquiçada, que vai mostrando, por exemplo, a concentração da circulação sanguínea em determinadas partes do nosso corpo que estão com esses aspectos, com essas colorações diferentes e que vão mostrando a nossa circulação mais ativa no nosso corpo, aquilo que está fluindo de forma líquida no nosso corpo, mas que também há uma outra grande possibilidade de perceber a nossa fisiologia, a nossa circulação através de sensações viscerais, né, de sensações interoceptivas, ou seja, internas, nas nossas células sensoriais que estão, que existem nas nossas vísceras, ou seja, nos nossos órgãos, né, nos nossos órgãos que compõem os nossos sistemas do organismo, então no nosso sistema digestório ou digestivo, né, que faz a nossa digestão, no nosso sistema urinário, né, que faz armazenamento e eliminação da urina, no nosso sistema neurológico periférico, por exemplo, que faz a captação das sensações na pele e se distribui no corpo inteiro. Nós podemos fazer o contato com a nossa fisiologia, com tudo aquilo que está transitando no nosso corpo, escolhendo nos perceber como é que está a nossa respiração, como é que está a nossa circulação, o que eu estou sentindo nos meus membros, nas minhas mãos, nos meus pés, nos meus braços, fazendo realmente uma atividade, uma escolha, uma atividade de fazer como se fosse uma investigação das nossas vísceras no nosso sistema visceral, nos nossos órgãos, no nosso estômago, no intestino. Nós temos a condição de fazer esse contato, de fazer como se fosse esse escaneamento, esse contato consciente de toda uma atividade que está se dando ali numa processualidade mais inconsciente, de plano de fundo, mais automatizada, mais repetitiva, porque não está requerendo ali um contato consciente definido, ela está se sustentando, mas que ela vai se alterando à medida que vai alterando o nosso contato, as nossas demandas motoras, as nossas movimentações do corpo físico. E eu faço contato se eu fizer a escolha de ter contato e realmente perguntar como é que está a minha respiração agora, né? Como é que está a minha fisiologia, o que eu estou sentindo, tem alguma área do meu corpo que eu estou sentindo, por exemplo, o meu sistema circulatório também se reconhece muito pela frequência cardíaca, pela pulsação, ao reparar qual é o ritmo, velocidade dos batimentos cardíacos. Eu também posso investigar a minha respiração, se ela está mais acelerada, se ela está mais serena, mais calma, se ela é mais torácica, está envolvendo mais aqui um esforço do diafragma e dos pulmões, ou se ela está mais
abdominal, mais diafragmática, abaixo aqui do diafragma, se ela está envolvendo outras movimentações do corpo, eu posso sair escolhendo o contato com as minhas dimensões bioenergéticas, que muito delas ocorrem na movimentação dos nossos pontos de contato, das nossas aberturas, que são os nossos chakras, que existem em todas as nossas aberturas do corpo físico, que são os nossos poros, do nosso maior órgão, que é a nossa pele. Então, toda abertura de contato da nossa pele também é uma abertura de contato de troca bioenergética. São os poros, a denominação no corpo físico, no nosso maior órgão, que é a pele, mas também são chamados chakras terciários, quando nós consideramos essas trocas na dimensão mais sutil, que é o prisma bioenergético. E que, como tem trocas ali, eles mobilizam, por exemplo, os nossos pelos, e nós conseguimos percebê-los, perceber as trocas, e para aqueles que têm mais treinamento também é possível perceber as trocas através dos nossos centros de energia, que são chamados chakras centrais ou chakras primários, que eles têm locais mais específicos e eles têm uma confluência de troca energética maior, eles têm movimentos próprios, e que com a escolha do contato podemos desenvolver essa percepção mais aguçada. Então, nós escolhemos o contato com as nossas multidimensões, e aí falando aqui da física, da fisiológica, da bioenergética, mas elas também nos invadem, né? Tem hora que elas se sobressaltam, porque elas se intensificam, nos dando a oportunidade de cair naquele momento, escolher ter contato com elas, e nessa escolha do contato, investir um tempo de observação, de captura das características que vão formar a sustentação desse contato. Mas nós também podemos fazer a escolha do nosso contato, que vai definir, né, o nosso contato do nosso autoconhecimento integrativo, também sobre a nossa multidimensão racional, cognoscente, intelectual, aquilo que gera os processos que associam elementos que foram capturados e da vivência atual e vão construindo os pensamentos, e esses pensamentos vão se associando, se integrando também, criando redes de pensamento, criando esquemas, criando crenças, né? Criando inclusive relações temporais desses pensamentos, de um que antecede, outro que vem e sucede, mas também ainda antecede um outro que também sucede e antecede um outro, criando toda uma sequência, um sequencialismo, até um que, por exemplo, cria uma sequência finalizante. Então, e esses pensamentos às vezes são compostos só por códigos linguísticos, pelo idioma que falamos, ou às vezes esses pensamentos são verdadeiros filmes que são construídos com a função sinestésica dos nossos sistemas de captação de estímulo externo, nossa audição, visão, tato, olfato, gustação, trabalhando ali ativamente, integrativamente, formando a nossa sinestesia. Então, forma um filme complexo sobre nós e sobre tudo que está em interação conosco naquele tempo, naquele espaço. Isso caracteriza pensamento. Às vezes são parcialidades, às vezes tem formas e aromas, às vezes tem movimentos e sons, enfim. Nós podemos escolher ter contato e buscar os detalhes, as características desse pensamento e também situá-los, apresentá-los para nós quanto sendo pensamentos conectados investigativamente do que estamos vivendo, no lugar que estamos vivendo, no tempo que estamos vivendo, ou se são pensamentos de uma outra ação nossa, numa dimensão que nós temos, que é a dimensão mnemônica, ou de memorização, ou de armazenamento,
que está sempre ali em atividade e na sua ativação, na sua atividade, está sempre conectando, integrando e oferecendo as suas produções, e essas produções, inclusive, muitas vezes sugerem ações, repetindo padrões de ações anteriores. Então nós podemos escolher ter contato com a nossa dimensão de armazenamento, de memória da nossa história de vida, da nossa autobiografia, e estudá-la, conhecê-la, caracterizá-la ali, momento a momento que ela se manifesta. Também podemos escolher ter contato dos nossos atos, da atuação do nosso inteiro, do nosso corpo, dos nossos pensamentos, daqueles pensamentos dos nossos atos através das sensações que nós já denominamos que são as emoções e que também são organizadas, articuladas e também são manifestos. Então nós podemos escolher e podemos estudar como são essas emoções, que detalhes elas têm, como elas se relacionam com as sensações no corpo, à medida que nós estamos vivenciando. Então, a escolha do contato é essa escolha de decisão, é escolher ali, permanecer em contato, observar, descrever, detalhar os elementos, as características que se fazem ali presentes nas nossas multidimensões física, fisiológica, bioenergética, racional, intelectual, cognitiva, emocional e com as suas sensações, com as nossas características, com os nossos detalhes, das nossas manifestações da multidimensão, de armazenamento da nossa história de vida, dos nossos padrões, dos nossos esquemas desenvolvidos e repetidamente reproduzidos. Nós podemos escolher o contato com as nossas ações, com os nossos gestos, com as atuações motoras do nosso corpo, do nosso aparato físico, da nossa estrutura muscular e esquelética, dos nossos ossos, músculos, articulações, dessas nossas competências que nós chamamos de comportamento e que também articulam sons, palavras, códigos de comunicação. Nós podemos escolher contato e estudá-los nas suas associações, nas suas conexões com os seus aspectos próprios, né, que são às vezes convergentes e às vezes são divergentes, ou parcialmente convergentes, parcialmente divergentes. Então, nós podemos escolher o contato com a nossa inteireza, com as nossas crenças, com aquilo que nós acreditamos e nós já não duvidamos, não questionamos, simplesmente repetimos. E crenças sobre nós mesmos, crenças sobre os outros, crenças sobre os tempos, os lugares, os grupos, as associações que nós fazemos com outros seres vivos ou com coletivos, crenças com as nossas transcendências, com as nossas transpessoalidades, com aquilo que não está para além de nós, com o nosso divino, com o nosso sagrado. Então nós podemos escolher fazer contato, que é decidir, escolher mesmo. Eu quero fazer contato, eu quero investir em conhecer mais detalhes, em descrever isso para mim, das minhas multidimensões, enquanto eu estou vivenciando essas multidimensões, e inclusive escolher ter contato naquilo que já não é mais do agora e é uma memória e que invade, se manifesta, como eu posso escolher também ter contato daquilo que de repente me invade e me mobiliza, me movimenta, tira o meu centramento de algo para algo que eu não estava centrado, e escolher conscientemente ter contato com isso, com as características disso, e também escolher a presença dessa possibilidade que agora se manifesta na minha inteireza, que é o conjunto das minhas multidimensões que estão ali se manifestando ou sendo inibidas nas suas gradações, nos seus níveis de intensidade, de ação, de presença,
nas suas características, nos seus elementos e nas mobilizações, nas impulsões ou nas estagnações, nas pausas que isso promove em mim, nesse dado momento da minha vivência com os elementos que se apresentam em mim, e também escolher o contato com essa multidimensionalidade e multiníveis nos outros, nas vivências que eu estou ali apresentado em contato, porque em todos os aspectos há multidimensionalidades em gradações, em multiníveis manifestos, em tudo, em nós quanto seres vivos humanos, em outros seres vivos e nas nossas trocas, nas nossas construções, nas nossas abstrações, nas nossas significações, nos símbolos, tudo tem multidimensões, porque é fruto da nossa atividade viva, integrada, da nossa inteireza que se faz em multidimensões. E nós podemos escolher, partindo do início de que temos o direito livre de exercer essa escolha e queremos exercitá-la, aceitando isso como possibilidade e escolhendo investir nessa possibilidade para conhecer os seus detalhes, as suas caracterizações e assim conhecermos dessas multidimensões muito mais, sejam elas as nossas próprias, momento a momento, e sejam elas com as dos outros, momento a momento, sejam elas com todas as trocas e as construções que são possíveis a serem feitas momento a momento, situação a situação, num tempo, num espaço que nós vivenciamos. Então, essa é a construção do contato integrativo nas nossas vivências, que foi possível realizar hoje, a qual eu agradeço profundamente por estar aqui vivenciando, e os convido a quem tenha gostado desse vídeo, que possa então deixar o seu like, o seu joinha, aqueles que tiveram questões que surgiram, interrogações, dúvidas, comentários, sugestões, que o façam nos comentários, e para aqueles que desejam possam compartilhar a outros que cheguem no nosso universo de vida, e para aqueles que quiserem desenvolver outros processos integrativos comigo, na descrição do canal tem o nosso e-mail e será uma honra poder vivenciá-los com quem quer que seja. Por ora, manifesto a minha gratidão profunda pela oportunidade da construção do saber do contato integrativo na nossa vivência.